Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Expert Gerente de Obras. Nesta aula número 18, eu vou apresentar a vocês, no caso, o orçamento analítico. Você deve ter ouvido já falar em orçamento analítico. Caso você já saiba, essa aula vai ajudar a aprofundar um pouco mais esse assunto. Caso o orçamento analítico ainda seja novidade para você, espero contribuir com muito conhecimento que ajude aí a tomar decisões e, com certeza, atingir melhores resultados aí no gerenciamento de suas obras, tá? É importante entender e elaborar um orçamento analítico, tá? Entender e elaborar o orçamento analítico. Para começar essa aula, eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o orçamento analítico e o orçamento sintético. Tá? Talvez seja dúvida aí de várias pessoas, já foi uma dúvida minha. Tá? O orçamento sintético é aquele orçamento resumido, onde apresenta ali a descrição do serviço, a quantidade, a unidade e o valor total. Às vezes o valor unitário e o valor total. Então está ali resumido ali o orçamento. Tá? E o orçamento analítico, ele apresenta ali com detalhes os custos de materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, custo com BDI, custo de administração local. Você tem ali distribuído, até ponderado ali, para você fazer a análise daquele orçamento. E inclusive ele apresenta a composição. Hoje tem um software muito bom no mercado que eu recomendo aí, é o software Evop. Quem quiser saber mais sobre o Evop, me procura, tá? Não é o objetivo dessa aula fazer propaganda, mas eu recomendo porque eu utilizo e facilita muito o gerenciamento aí, a montagem do orçamento e gerenciamento da obra, tá? E eu fiz muito orçamento no Excel, onde a maioria dos profissionais trabalham com Excel, todos trabalham com Excel. Então, eu vou apresentar aqui, no caso, a apresentação do orçamento analítico no Excel. Tá? Vou ter uma planilha aqui de uma casa de alto padrão, que eu trabalhei na execução dela, e eu montei o orçamento. Então, eu fiz uma atualização, modifiquei um pouquinho a parte, atualizei praticamente o orçamento, para facilitar aí a apresentação nessa aula. Tá? Então, vamos apresentar o orçamento analítico de uma casa alto padrão. Tá? Muito bonita essa casa, por sinal. Tá? Não foi essa casa que eu executei, essa imagem aqui ilustrativa, para que você possa montar um orçamento analítico, como também executar ou administrar uma casa como essa. Tá? Uma casa alto padrão, um sobrado, onde nós aprendemos já nesse curso a fazer a EAP, a estrutura analítica, onde tem ali as contas de controle, os pacotes de trabalho e os serviços. Tá? Aprendemos a listar todos os serviços, a montar a composição dos serviços, a quantificar o serviço, a quantificar os recursos do serviço. Eu ensinei também a calcular a administração local e a última aula foi a calcular o BDI. Tá? Agora vamos juntar tudo isso e montar o orçamento analítico. São 3 principais requisitos para montar os custos de um orçamento analítico. Praticamente, quando você monta o orçamento analítico para fazer análise, o preço final, claro, que é o preço de venda que vimos na última aula. Mas aqui, para você entender, a finalizar esse grupo de processo de planejamento com o orçamento, no caso, o gerenciamento dos custos, que é a área de conhecimento do gerenciamento de custo, você vai conseguir entender aí um orçamento. Então, o primeiro requisito aí são os custos diretos. Já aprendemos que materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos, está na composição. Custo da administração local, o custo para poder transformar aquela obra em realidade, no canteiro de obra, aquela equipe de canteiro de obra. Custo com BDI é os custos indiretos incorridos aí devido à existência da obra, como expliquei na aula passada. Então, nos custos diretos nós temos materiais. Para essa obra, exemplo que eu vou apresentar agora,
Nos custos com materiais foi R$ 492.452,49. Custo de mão de obra, R$ 214.982,39. Custo com máquinas e equipamentos, R$ 43.250. Essas máquinas e equipamentos eu falo betoneira, martelete, vibrador, furadeira, lixadeira. Todos esses custos que eu separei, coloquei em máquinas e equipamentos. Bancada de serra circular, máquina de cortar bloco, esmilhadeira para cortar ferro. Tudo isso está nos custos de máquinas e equipamentos, tá? E o total aí que nós temos de serviço relacionado diretamente com a execução da obra é de R$ 750.684,89. Então, esses custos são diretos. Mas para que esse custo aconteça, para que essa obra aconteça, eu preciso administrar. Então, meu custo de administração previsto aí para essa obra, nesse orçamento, é de R$ 150.650,78. É o custo para gerenciar, então, o custo do gerente da obra, o custo do engenheiro. Então, porém, vou explicar aqui. O gerente da obra, não é todo o salário dele que cai ali não, tá? Por exemplo, se o gerente estiver gerenciando 10 obras ao mesmo tempo, ele vai ratear aquele custo dele para as 10 obras, mesmo que for administração local, tá? Então, não quer dizer que só porque ele está, assim, o engenheiro da obra, o mestre de obra que estiver ali full time, sim, o custo dele é inteiro. O gerente da obra, ele está gerenciando várias obras, então aquele custo é dividido, tá? Vocês podem ter alguma dúvida aí, qual que é o custo máximo que eu posso ter com a administração local, tá? Eu já vi algumas referências, pode variar aí de 8% a 20%, tá? Então, 20% ou mais de 20%. Depende aí do tamanho da obra, depende da equipe necessária para atender todos os requisitos de qualidade. Então, essa equipe serve para você gerenciar, cuidar da qualidade, cuidar da segurança, cuidar do meio ambiente e controlar aí o desempenho, tá? De prazo e de custo. E o custo com BDI, que já eu ensinei na aula passada, que são as despesas devido à existência da obra. A administração central, aqui entra a administração central, o seguro, o risco, a garantia, os custos financeiros, os impostos e o lucro. E vamos chegar a um custo total do orçamento analítico, preço de venda de R$ 1.171.631,95. Esse é o preço total do custo do orçamento de venda desta obra, tá? Aí você pode estar perguntando assim, mas é o cliente que vai pagar? Por exemplo, tem muitas obras que o cliente contrata o gerente da obra, ou o escritório de engenharia, ou escritório de arquitetura, para execução. No caso, você for pegar essa obra para executar. Ele quer saber quanto que ele vai gastar na obra dele. Eu quero que você entregue tudo pronto para mim, quanto que eu vou gastar. Lembrando que os custos dos projetos estão aqui na administração local, na administração central, no escritório. Projeto, software, a reunião que você tem ali constantemente com o seu cliente está ali dentro dos custos da administração central, tá? E quando eu falo dos custos analíticos de execução da obra, aqui nós temos os custos de execução. Claro que eu coloquei o BDI já, tá? E tem o custo de administração central rateado. Então, para executar essa obra, R$ 1.771. Ele pode contratar você, quero fazer em 10 meses, então ele vai te pagar, colocando aqui de forma fácil, de forma grosseira para você entender. Aí, em 10 meses, dividido assim em 10 meses, vai dar R$ 117.163,19, no caso 20 centavos. Então, esse valor que vai pagar mês a mês para você construir a sua obra. Caso você construa e depois vai vender esse sobrado de alto padrão, esse é o custo de execução, e o preço de venda, você vai ter um valor agregado naquilo, você vai colocar um preço de venda, tá? Vou mostrar agora a planilha Excel para facilitar o entendimento aqui, e quero que você saia expert entendendo em orçamento analítico de uma obra, que é o orçamento mais completo aí para eu entender aí e gerenciar uma obra.
Então aqui nós temos uma planilha no Excel, planilha de orçamento analítico de um sobrado de alto padrão, tá? Onde está resumido aqui, vou mostrar resumido aqui, tá? A área total de sobrado de alto padrão é 388,77. Custo com administração local dessa obra, 149.950,78. Custos diretos com materiais, 492.452,49. Custos diretos com a mão de obra, 214.982, tá? Custos de máquinas e equipamentos, 43.250. Aqui, você pode ver aqui, custo com execução. Estou somando aqui materiais, mais mão de obra, mais equipamento. Esse é o custo com execução. Custo geral, total dos custos operacionais. Eu chamo de custos operacionais, são os custos de execução mais administração. Nós temos aqui, soma dos dois, 900.675,67. E o BDI, tá? Vimos na aula passada, você fez até um download aí, eu coloquei vídeo e planilha BDI, está aqui, ó. Tá? Aqui nós temos os BDI, tá? Onde coloquei aqui administração central 5%, é um escritório razoável que está econômico, tá? Onde prevê 5% do meu ponto de vista, tá? Em média 6%. Seguro 0,5%, risco 1%, garantia 1,5%, despesa financeira de 1%, impostos 8,15% e lucro sobre a venda 8%. Temos um total de 30,09%. Aqui está a fórmula, tá? Essa planilha vai estar disponível para você fazer download, para você estudar. Tem inclusive composição aqui, várias composições, planilha BDI, o orçamento da obra completo, tá? Até a curva BC de serviço na de materiais também tem, tá? Então, mas o foco dessa aula aqui é o orçamento analítico. Aqui ela está aberta, tá? Você pode agrupar. Aqui, para quem não sabe agrupar, vou falar uma forma rápida aqui de agrupamento, tá? Seleciona o que você quer agrupar. Deixa eu desagrupar tudo aqui. Desagrupei, tá? Não é o objetivo da aula de Excel aqui, mas eu recomendo para todos, você que quer ser expert, aprenda muito bem Excel, que é o que mais utiliza aí para poder trabalhar com dados aí de gerenciamento de obras, tá? Vou em dados, agrupar, tá? Então eu pego o agrupo, ou desagrupar, tá bom? Aqui eu estou agrupando, grupei, desagrupei, tá? Legal, né? Então aqui está agrupado aqui os custos. Se eu quiser desagrupar, eu seleciono novamente e desagrupo. Ok? Então, mas vamos dando sequência aqui à nossa aula. O mais importante aqui para você montar sua planilha de orçamento analítico é você colocar logo da sua empresa, claro, tá? Aqui no caso é o logo da Start Gestão e Engenharia, que é a minha empresa. E aqui vou dar diminuir o zoom aqui. Orçamento analítico, projeto sobrado alto padrão. Nós temos aqui o item na coluna B. Se eu apertar aqui, tem na coluna A, não tem nada, né, tá? Eu deixei em branco a coluna A. Aqui na coluna, eu ocultei a coluna A aqui. Tá. Tem nada a coluna A, eu posso excluir, tá? Não vai interferir nada no meu orçamento. Então, na primeira coluna aqui, eu coloquei aqui o item, o código do item, tá? O numeração. Descrição de serviço. Você vai escrever todos os serviços aqui, como nós aprendemos na lista de serviços, na aula de lista de serviços, tá? Aqui é a unidade de cada serviço, a quantidade de cada serviço, feito o levantamento quantitativo do serviço. Preço unitário. O preço unitário de cada serviço, ele é composto de mão de obra, material, máquinas e equipamentos. E o preço unitário total, tá? Posso até deixar em outra cor aqui para você entender o preço unitário total. Aqui, ó, só para você deixar destaque.
tá? Não precisa não, tá? Só para deixar em destaque, que é o preço total de máquinas, material, máquinas e equipamentos. Vou ajeitar isso aqui. Máquinas e equipamentos, tá? Então, tem uma coluna para cada um do preço unitário. E aqui eu tenho o preço total de cada um também. Total de mão de obra. Eu pego o preço unitário da mão de obra vezes a quantidade eu tenho total de mão de obra. Para o material, a mesma coisa. Vamos pegar o preço unitário do material, multiplicado pela quantidade, eu tenho o valor total do material. E máquinas e equipamentos, eu coloquei aqui só um grupo aqui, um pacote de trabalhos, um conta de controle só de máquinas e equipamentos. Por que eu fiz isso? Para facilitar. Para eu facilitar a gestão. Às vezes eu loco por mês, eu não gasto por hora, fica mais fácil controlar aí o custo. Nada impede você distribuir essas máquinas e equipamentos nas composições de serviços, que muitos profissionais fazem até, acho legal, só que dá um pouco mais de trabalho. Eu prefiro fazer assim para facilitar meu gerenciamento. Então, eu coloquei as máquinas e equipamentos tudo grupado num pacote de serviço só, tá? Eu coloquei custos diretos aqui com máquinas e equipamentos, até para gerenciar os custos, tá? Aqui tem a quantidade de meses de cada um, porque eu alugo por mês ou por semana. Aqui no caso, viagem, tá? Eu coloquei mês aqui para resumir, tá? E tem o total aqui unitário de máquinas e equipamentos, separado, e o total de máquinas e equipamentos, tá? O preço total está equivalente, tá? Porque não tem nada aqui de mão de obra e materiais, tá? Então, vou mostrar um pouco desse orçamento para você entender como fazer um orçamento analítico de uma casa de alto padrão, tá? Nós temos aqui procedimento de qualidade de treinamento, então eu deixei um recurso de R$4.000, já com BDI, aqui tá, aqui eu não terminei, tá? Então nós temos a coluna de máquinas e equipamentos, então tudo no total. O total é a soma de tudo, material, mão de obra e máquinas e equipamentos. E aqui o BDI, eu utilizo aqui o valor vezes o BDI, tá? Está multiplicado já, tá? Toda essa coluna aqui é o custo com BDI. E o custo total com BDI, que é o custo total sem BDI, mais o BDI vai dar o custo total com BDI, tá? O custo geral. Essa coluna aqui. E a última coluna, eu deixei aqui fácil para poder monitorar o preço do metro quadrado. Se eu alterar qualquer valor aqui, ele altera já o preço do metro quadrado. Por exemplo, se eu dar a quantidade aqui, ó, tá 388 metros quadrados. Vamos multiplicar rapidão só para você ver. Colocar 200. Já mudou aqui, tá vendo? O preço por metro quadrado. Só que realmente essa aqui está pegando a área real da casa, tá? Vamos mudar aqui o preço unitário de algum serviço. Aqui vai passar de 9 para 3. Já alterou aqui o preço por metro quadrado. Então, uma pequena alteração que você vê na planilha, você já sabe quanto está custando o metro quadrado da obra. É uma coisa que eu deixei fácil aqui para enxergar. Isso aqui, ó, também criação minha, tá? Eu coloquei a ponderação, quanto que representa aí cada serviço, tá? Coloquei aqui um indicador, vou colocar aqui, você pode... Uma coisa legal, vou te dar no Excel aqui, rapidão. Ó, vou pegar aqui, ó, formatação condicional. Eu vou apagar aqui, tá? Limpar regra, tá vendo? Não tem nada. Aqui esse porcentagem, eu peguei a porcentagem aqui da conta de controle, peguei o total da conta de controle e divido pelo valor total, tá? O valor total do orçamento. Tá dividido aqui pelo valor total do orçamento, tá? Então, foi esse o valor aqui. Cada um disso aqui está pegando dividido pelo valor total para saber qual que é o peso, qual que é o peso que está sendo em cima desse orçamento. Aí para eu saber para eu enxergar rapidão, eu coloquei um condicional aqui, vou colocar aqui cor, vou colocar aqui esse rosinha aqui, tá? Ctrl Z, calma aí. Eu seleciono tudo. Aquele 3.000 eu não vou selecionar não, tá? Porque senão ele some tudo. Seleciono formatação condicional, cor. Então aqui, ó, pode ver, esse aqui tem peso, 2,27%. O que é? Qual serviço que é? Pintura, aí é bem considerável, tá?
Posso analisar alguma coisa, se quiser ver alguma coisa que tá mais ou menos. Tá? Só que é só para você ver, olha, que pesa 8,7%. Meu revestimento de piso. Tá? Às vezes eu posso escolher um piso mais em conta. Tá? 9,94%. O que é? Esquadrias. O que mais que está pesado aqui? 2, razoável. Então, praticamente aqui, ó, 5%. Nós temos aqui a estrutura do primeiro pavimento. Aqui está separado a estrutura do primeiro pavimento, estrutura do térreo. Tá, vou mostrar de forma rápida aqui. Você pode depois baixar essa planilha, estudar, olhar. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, pergunta, explora essa planilha, aprenda o máximo possível, tá? Eu não vou ficar gravando aqui item por item, senão eu vou passar aqui 10 horas explicando essa planilha, tá? Eu gastei bastante tempo elaborando ela, foi uma planilha bem elaborada, no meu ponto de vista, claro. Se você tiver alguma observação, alguma crítica, pode falar, fique à vontade. Nós estamos aqui sempre para melhorar o conteúdo, tá? Então, nós temos aqui separado todas as contas de controle, tá? Vou olhar aqui, que eu acabei agrupando, tá? Cada conta de controle tem seus pacotes de serviço, tá? Muro, vamos olhar aqui, todos os contas de controle. Aqui da administração local, nós temos os procedimentos de qualidade, gerenciamento da obra, materiais de escritório, deslocamento, folha de pagamento, refeições, uniformes e despesas de energia elétrica, água e esgoto. Custo com máquinas e equipamentos, tá? Nós temos aqui previsto de R$56 mil, tá? Custos com materiais e mão de obra. Esse é o custo de execução da obra, tá aqui, tá? Nós temos aqui serviços preliminares, limpeza e preparo do terreno, ligações provisórias, canteiro de obra, muro, estaca do muro, viga baldrame, pilares do muro, alvenaria do muro, revestimento do muro. Aí eu separei aqui central de armação. Para poder montar a armação, eu separar aqui em pacotes para cada um. Armação para o muro, armação para as estacas, armação para o bloco, armação para o baldrame, armação para a piscina. Conforme o projeto, eu coloquei aqui a quantidade, tá? Para facilitar o gerenciamento aqui, porque eu coloquei uma equipe só para montar as armações e a outra equipe instalar e concretar, tá? Essa aqui é uma forma legal de gerenciar também. Eu fiz uma conta de controle só de central de armações. Pode ser feito também com central de formas? Pode. Nessa casa eu não fiz, tá? Porque há um processo de fabricação de forma antes de montar a forma no local. Locação da obra, que nós temos locação da obra aqui, nós abrindo aqui, vamos ver. Gabarito. Montagem de gabarito, locação do pavimento térreo, locação do primeiro pavimento. Fundação, que nós temos em fundação, estaca Strauss, bloco de fundação, viga baldrame. Aqui dentro de cada um nós temos escavação, montagem de forma, posicionamento da armação, laço de brita, concretagem de formas e suas respectivas quantidades, suas respectivas unidades, suas respectivas quantidades, o valor da mão de obra unitário, o valor do material unitário e nós vamos chegar ao valor total aqui unitário e, consequentemente, o total de mão de obra, total de materiais, total de equipamentos. Aqui não coloquei equipamento, coloquei lá em cima, tá? Se quiser colocar aqui, já disse, pode colocar, tá? E o total de materiais, mão de obra e equipamentos. E o BDI e o total com BDI, tá? Fica baldrame. Vamos ver alvenarias. O que eu fiz aqui na alvenarias? Nós temos a alvenaria do térreo, alvenaria de vergas contra vergas, que a gente coloca a verga contra verga dentro do pacote de serviço da conta de controle de alvenarias, tá? Na verga contra verga tem fabricação, colocação das contravergas e colocação das vergas, tá? Nós temos aqui a estrutura, pilares, vigas e lajes do térreo, pilares do térreo, vigas de respaldo do térreo, escada, lajes maciças, lajes pré-fabricadas, pré-moldadas. A piscina aqui também, tá? De concreto armado, já está aqui também dentro de uma conta de controle, tá? Instalações hidrossanitárias, nós temos aqui água fria, tubos e conexões, tubo de esgoto interno, esgoto externo. Nessa casa não teve água quente, tá? Incrivelmente. Toda a casa de alto padrão que fiz o orçamento tinha água quente. Essa aqui não teve. Estações elétricas, eletrodutos e caixinhas, ligações externas de eletrodutos e passagem e assim por diante. Alvenarias, falei. Aqui no caso a alvenaria já do primeiro pavimento
Estrutura do primeiro pavimento, vimos estrutura do térreo, então separado aqui, estrutura do primeiro pavimento, estrutura do térreo. Se você quiser fazer um resumo depois, total de estrutura, total de alvenaria, pode fazer. Tá? Aqui é um orçamento analítico onde você consegue avaliar todos os custos aqui. Aqui não estão as composições. Aqui nós temos uma planilha só de composição de serviço. Esse aqui é de uma obra anterior que eu utilizei de referência para fazer esse orçamento. Não é específico para esse orçamento, tá? Churrasqueira, instalações de toalhas sanitárias do primeiro pavimento, instalações elétricas do primeiro pavimento, contrapisos e calçadas, revestimento de paredes e reboco, platibanda, alvenaria e estrutura, impermeabilizações, esquadrias, cobertura, forro, revestimento de pisos, granitos, vidro, tudo montado conforme a IAP e a lista dos serviços. Tá? Por isso é importante ter aqui o orçamento analítico. Louças, pias e tanques acessórios, acabamentos de instalações hidráulicas, pinturas, acabamento de instalações elétricas, serviços diversos, deck, jardim e um checklist final. Tá? Então, tudo isso facilitar aí o gerenciamento. Então, como eu já disse no começo dessa aula, aqui estão os custos, tá? Chegou o valor total. E aqui vamos ponderar. Vou explicar aqui como funciona essa ponderação aqui. Entendendo aqui o peso de cada um deles, nós temos o total do custo da administração local de R$ 149.950. Ele representa aqui 12,8% do custo total da obra, tá? 12,8%, tá? É um custo razoável para você chegar e para gerenciar, falar assim, é um custo razoável, tá? Não é muito nem pouco. Eu acredito que acima de 20 já considera muito e abaixo de aí de 5% eu acho que já é muito pouco, tá? Ponto de vista meu, pela experiência que eu tenho. 42% materiais. Por uma casa alto padrão, é um custo alto, tá? Do orçamento total. 42%. Você vai falar assim, mas tem gente que fala assim, eu gasto 40% de mão de obra e 50% de material e 10% de administração. Não é bem assim que funciona. Isso é a conta de padaria, tá? Quanto mais alto a exigência de qualidade dos materiais, mais alto a aquisição do custo de materiais, mais alto, claro, é o peso com materiais. A mão de obra varia muito pouco, tá? Mas, claro, quanto mais qualidade tiver a mão de obra de execução, mais cara ela fica também, tá? Então, nós temos aqui 42% de custo de materiais, 18% de mão de obra, 3% de maquinamentos. Quando você vai contratar um mestre, um encarregado de obra, por metro quadrado, para executar uma casa padrão, para você gerenciar ele contrata a equipe e ele tem os equipamentos. Então, ele vai ter esses dois aqui. Então, vai ser em torno de 22%. Tá? A betoneira é dele, a furadeira, martelete, lixadeira, bancada de serra, tudo é dele. No caso, é o famoso empreiteiro. Ele pode executar ali com tudo incluso. Então, ali está previsto aqui para essa obra de 258 mil. No caso, 22,04%. E o custo direto com a execução, o custo direto com a execução vai ter tudo isso aqui. Material, mão de obra, vai ser 750 mil reais. E o geral, já somando a administração, 900 mil. E o BDI, que é a sua administração, seu escritório, seu imposto, sua nota fiscal. Mas eu não vou emitir nota fiscal de imposto para essa obra. Então, você tem que pagar todos os impostos correlacionados aí à execução. Você vai ter que emitir nota fiscal para o cliente, então, do serviço que está prestando. Então, são os impostos relacionados ao serviço que você está prestando. Impostos municipais, estaduais e federais. Risco, garantia, seguro, tudo está incluso aqui no BDI.
cabe você, profissional, avaliar adequadamente qual que é o seu BDI, tá? Para que você também não subfature e também não saia no prejuízo na execução da sua obra, tá? Entendido essa planilha até aqui? Espero que sim, tá? Então, aqui temos os custos por metro quadrado. Aqui nós temos o custo de materiais, 1.266 por metro quadrado. O custo de mão de obra, 552,98. Como eu falei aqui da mão de obra, você pode ver aqui, ó, materiais. É um custo que eu considero até alto, mas considerar alto eu não posso falar que é caro. Por quê? Depende do padrão da casa, depende do padrão que você vai executar. Mão de obra é um custo até razoável, R$ 664 por metro quadrado. A administração, claro que o mestre encarregado está aqui dentro, tá aí o contador também. Se eu quiser colocar o mestre como custo direto de produção, eu tiro lá da administração local e coloco na administração de execução direto. Tá? Então, tem um custo de administração local de R$ 384 por metro quadrado e os custos total de operacionais, R$ 2.316. Então, esse custo da minha obra é de 2.316. Com o BDI de 697, eu vou ter um custo total da obra de R$ 3.013. É um custo praticamente baseado na execução de obras de alguns colegas que só executam a casa de alto padrão. É um custo razoavelmente aí, que normalmente uma casa de alto padrão é de R$ 2.500 a R$ 3.500. Então, esse preço aqui já incluso muro, piscina, jardinagem, está um preço até em conta para a execução, tá? Mas cabe você, expert, gerente, aprender a montar uma composição de todos os serviços, a fazer um orçamento adequado e entender bem como funciona o ajustamento analítico, porque aqui ainda não batemos o martelo. Aqui apenas entendemos o orçamento analítico e em cima disso você vai criar depois a curva ABC, a curva S, de acordo com o cronograma, vai verificar novamente as composições em cima da curva ABC e curva S, quais são melhores, você consegue ainda otimizar recursos, melhorar a produtividade, para que seu orçamento seja o mais preciso possível. Por quê? Porque você vai ser um expert gerente de obras, tá? Vai se destacar em relação ao mercado. Essa planilha você pode download, vamos fazer um exercício de fixação aqui dessa aula. O que você tiver dúvida, estaria à disposição. Como eu disse, você tem todo o direito aí, durante esse curso, mandar mensagem para mim. Tiver qualquer dúvida, eu quero te auxiliar, porque você vai ser meu aluno e para a vida toda você vai ter uma referência. Eu fui aluno do Júlio César, então eu quero mostrar, quero que você saia desse curso sendo realmente um expert em gerente de obras. Aqui vou mostrar um exemplo, um resumo de uma outra obra, tá? Para facilitar aí o entendimento, tá? De forma resumida. Nós temos os custos diretos com a execução da obra, materiais, mão de obra, equipamentos e máquinas. Esse valor aqui de uma obra específica, uma outra obra. Custos com a administração local, 79 mil. Custos com a construção do canteiro de obra, aqui eu separei, tá? Normalmente esse custo, eu coloquei em observação aqui, pode estar no custo diretos, tá? Depende da organização do profissional, mas eu considero como custo direto de execução, porque vai precisar de mão de obra, material, máquinas e ferramentas. Então, esse aqui entra nos custos diretos, tá? Custo de execução. E custo total, diretos, mais impressão local, no caso, consumando esses três custos aqui, vamos ter 414 mil. E o BDI 30%, 117 mil. Total de venda, 591. Viu só? Às vezes você acreditava que fazer o orçamento de material, mão de obra já era o custo da obra. Quais são os custos a mais? Custo da administração local, custo do BDI. Nós temos então um preço de venda de 591 mil reais. Tá ok? Aqui vamos fazer um exercício para fixação, tá? Nós temos um total previsto de materiais de 550 mil, total de custo com mão de obra de 350 mil, custo com máquinas e equipamentos de 110 mil, custo com gerenciamento, no caso da administração local, de 180 mil, e o custo com a manutenção do canteiro de 30 mil. E o BDI, que você vai precisar calcular, aí o valor é de 35%.
Aqui está a tabela para preenchimento. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Faça o exercício, tente fixar esse conhecimento, mande para mim aí o exercício resolvido, deixe seu comentário e caso tiver alguma observação, alguma dúvida ainda, me procure. Eu quero que você saia dessa aula entendendo muito bem sobre o orçamento analítico de obra, tá ok? Até a próxima aula e um forte abraço.